Então, a primeira parte, ecologia, né, nós vamos abordar aí conceitos, estrutura dos ecossistemas no que diz respeito ao fluxo de energia e ao fluxo de matéria, tá? E falar de forma bem geral, né, sobre alguns impactos ambientais, tá? Porque os impactos mais importantes estão na aula, né, que é a quarta aula nossa aí, que é sobre química ambiental, certo? Então, primeiramente, o conceito de ecologia, né? Ecologia é o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente, né? Então, esse é o conceito, relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Ecologia não existe só em ambiente equilibrado, né? Igual esse aí é lá no Parque Nacional da Serra do Cipó, onde teve essa queimada horrorosa aí agora recentemente, né? Uma parte grande do parque pegou fogo, mas não foi essa parte aqui não, foi uma parte mais lá para o fundo, tá? Teve uma queimada lá violentíssima, né? Praticamente em termos de área, foi 50% do parque, tá certo? Em termos de área. Tá? Mas ecologia não existe só nesse ambiente equilibrado, bonitinho que vocês estão vendo aí, não. Tá certo? Ecologia existe também em qualquer outro local onde você tenha seres vivos relacionando entre si e com o meio ambiente. Né? Então, aí no lixão você tem, né, seres vivos, você tem mosca, barata, rato, escorpião, né, relacionando entre si, relacionando com o ambiente que está aí. Então, você tem uma ecologia aí também. Tá? Não fica achando que ecologia é só num ambiente bonitinho, não. Tá? Existe ecologia também num ambiente impactado. Tá? Ecologia do ambiente impactado. Certo? Dentro da ecologia, a gente identifica 4 níveis de organização dos seres vivos. Você sabe que na biologia a gente tem aqueles níveis de organização, né? Átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema, indivíduo. Né? E acima do nível de indivíduo, nós temos os 4 níveis de organização da ecologia. Então, o primeiro nível é população. Está representado por essas bolinhas amarelas. Tá? Então, o conceito de população está aí do lado. O conjunto de indivíduos de uma espécie vivendo num determinado local, num determinado período de tempo. Tá? Então, um conjunto de lambaris, né, piabas, que vivem na Lagoa Paulino hoje. Né? Então, isso é uma população. Tá? Conjunto de indivíduos de uma espécie que vive em um determinado local, num determinado período de tempo. Populações diferentes, quer dizer, populações, espécies diferentes, se agrupam para formar as comunidades. Então, em vez de ser só a bolinha amarela, né, tem um quadradinho laranja, o triangulinho azul, certo? Então, uma comunidade é um conjunto de populações. É um conjunto de populações vivendo também num determinado local, num determinado período de tempo. Tá? Então, cuidado com isso, porque no dia a dia aí a gente usa as palavras população e comunidade como sinônimo, né? Somente nessa época agora, que é época de eleição, né? Então, o candidato está buscando voto na comunidade, o candidato está buscando voto na população, é a mesma coisa, né? Tá, o dia a dia é seu, tá? Na biologia é diferente. População se refere a uma espécie só, comunidade se refere a várias populações, portanto, várias espécies. Tá? Agora, até agora eu só falei de ser vivo, né? Quando eu pego a comunidade e acrescento a parte não viva do ambiente, que são os chamados fatores abióticos ou fatores físico-químicos, aí é chuva, vento, temperatura, umidade, salinidade, pH, magnetismo, seja lá o que for. Tá? Quando eu acrescento os fatores não vivos, abióticos, junto, então, fatores bióticos, que são as comunidades,
com os fatores abióticos, fatores físico-químicos, aí eu tenho um ecossistema. Isso é que a gente chama de ecossistema. E é aí, atenção, 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 é aí que começa a entrar o conceito de ecologia. Porque ecologia diz respeito só a seres vivos? Não. Diz respeito aos seres vivos e ao meio ambiente. Como que eu digo meio ambiente? Envolve o meio ambiente físico-químico. Tá? Não são só seres vivos, não. Certo? Então, população e comunidade, eu estou falando só de seres vivos, tá vendo? Na hora que eu entro no ecossistema, eu estou falando também de vento, calor, descarga elétrica, pH, né? Fatores físico-químicos. E o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, como a floresta amazônica, o cerrado, a mata atlântica, né? Para ficar nos ecossistemas nossos aqui do Brasil, né? O conjunto dos ecossistemas do planeta forma a biosfera, né? Forma a biosfera. Tá? Por enquanto, nós conhecemos quantas biosferas? Por enquanto, nós conhecemos quantas biosferas? Uma, né? Lívia respondeu ali no privado. Uma, nós conhecemos só a nossa. Se amanhã descobrir vida em outro planeta, então lá vai ter uma outra biosfera. Aí você vai ter uma outra categoria, né, Lívia? Você vai ter um outro nível de organização, que vai ser o conjunto das biosferas, né, que existe no universo. Aí chama exosfera, tá? Quer dizer, nem existe, mas já tem nome, né? Coisas da biologia, né? Bom, quando eu tenho dois ecossistemas que se confrontam, tá? Ecossistema A e ecossistema B, vizinhos, confrontando um com o outro, existe uma área de transição entre eles. Essa faixa de transição é chamada ecótone. E ela se caracteriza por uma grande biodiversidade. Diversidade de seres vivos. Tá? Então, a biodiversidade é maior no ecótone, pois lá se encontram espécies típicas da faixa de transição. Essa estrelinha preta, esse hexágono alaranjado, esse losango rosa, tá? Só existem aqui, tá vendo? No ecótone. Mas existem também espécies, né? Triangulinho verde, bolinha vermelha, que são dos ecossistemas que estão se confrontando. Então, na região do ecótone, a gente tem uma altíssima biodiversidade. Tá? Olha essa imagem aqui, Serra de Santa Helena, né? Parque da Cascata lá no fundo, é um resquício de Mata Atlântica. Eu tirei essa foto aqui em cima, eu estou aqui no campo. Tá? Então, eu tenho um ecossistema aqui do tipo campo, predomínio de gramíneas, e lá embaixo eu tenho um ecossistema do tipo mata, Mata Atlântica, floresta tropical. Né? E aqui eu tenho uma faixa de transição. Então, aqui tem espécies que só existem nessa faixa de transição, alguns arbustos que só existem aqui, não existem no campo e nem existem lá na mata. Mas eu tenho algumas espécies da mata que começam a desenvolver, conseguem desenvolver aqui, e eu tenho as espécies do campo, no caso as gramíneas, né, vocês estão vendo, desenvolvendo aqui também. E isso eu estou falando só de vegetal, né, gente? Tem os animais também, né? Tem os animais da mata que excursionam aqui no ecótone, tem os animais do campo que excursionam aqui no ecótone, roedores, por exemplo. Né? Então, por isso o ecótone tem uma grande biodiversidade. Então, toda vez que você faz uma estrada passando no ecótone, vai dar confusão. Tá? Principalmente atropelamento de animal, né? Principalmente. Tá certo? Porque é uma zona de transição aí, de passagem de animais de um ecossistema para outro. Tá? Então, estrada que é construída em beira de mata, pode saber que ela está num ecótone e vai dar confusão. Tá? Então,
Tem que ter placa de velocidade, aviso, cuidado com animais, não sei o que e tal. E, às vezes, até outras coisas, né? Túneis para os animais passarem embaixo da estrada. Né? Para macaco, tem umas construções que eles fazem no alto para o macaco passar por cima da estrada. Né? Então, esse é um pedaço da APA, aí, né? Área de Proteção Ambiental da Serra de Santa Helena. Tá? Outros conceitos importantes. Hábitat. Hábitat é o local onde o ser vivo pode ser encontrado. Tá? É o local que oferece as condições necessárias para a sobrevivência do ser vivo. Então, quais são as condições que ele precisa? Né? Ele precisa de alimentação, ele precisa de abrigo, precisa de reprodução. Então, quando você encontra uma determinada espécie num determinado local, né, você encontra uma espécie num determinado local, que local é o hábitat daquela espécie, é porque lá reúne as condições que ele precisa para sobreviver. Certo? Aquilo ali que é gosta. Por mais estranho que sejam as condições, tá? Igual o urso polar, por exemplo. Nossa, mas como é que ele consegue viver naquele lugar? Se você pegar ele e botar aqui 7 agulhas, calorão, aí que morre mesmo. Tá certo? Aí que vai morrer mesmo. Tá? Então, cada ser vivo tem lá o seu hábitat, né? Local de preferência dele. Tá certo? O nicho ecológico são as funções que o ser vivo desempenha no local onde eles vivem. Tudo que está relacionado ao funcionamento desse ser vivo. De quem ele se alimenta, a quem ele serve de alimento, né? Se ele parasita alguém, se ele é parasitado por alguém, como é que ele reproduz, que época do ano, como é que é o comportamento dos filhotes, né? Como é que é o ritual de acasalamento dessa espécie, se é o caso, né? Se é um vegetal, quantidade de água que, né, ele vai utilizar aí no ambiente, certo? Então, tudo isso aí é o nicho ecológico. Tá? Então, o hábito é o local, o nicho ecológico é as suas funções que ele desempenha. Nessa classificação ecológica dos seres vivos, né, de nichos ecológicos, a gente distingue, então, 3 tipos de seres vivos de acordo com os nichos ecológicos principais, né? Que são os produtores, capazes de produzir o próprio alimento, né? Geralmente o fazem por meio da fotossíntese, né? Os consumidores, né? Precisam se alimentar de outros organismos para conseguir o alimento, protozoários e animais, né? E os decompositores são aqueles que degradam a matéria orgânica, transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica, água, CO2, amônia, sais minerais, né? Então, essa matéria inorgânica retorna para o ciclo dos nutrientes, né? Retorna para a terra, é absorvida pelas plantas e tal, 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 tá? Então, decompositores são bactérias e fungos. Então, produtores, algas e plantas, consumidores, os protozoários e os animais, decompositores, bactérias e fungos. Então, de uma forma geral, é isso aí. Claro que tem bactéria que é produtora, que faz fotossíntese, né? Cianobactérias fazem fotossíntese e tal. Mas, de uma linha geral, é isso aí. Tá? Um ecossistema, tem uma observação aí no fundo, aí, ó, um ecossistema, para ser completo, ele tem que ter essas 3 categorias de organismos, tá? Produtores, consumidores e decompositores. Tá certo? Produtores, consumidores e decompositores. Tem que ter os 3. Aí você tem um ecossistema completo. Perfeito? Belezinha? Muito bem. Transferência de energia. Transferência de energia. Cadeias alimentares e teias alimentares. Cadeia alimentar. Está esquematicamente uma cadeia alimentar, né? Uma plantação de milho aí, ó. Pé de milho aí servindo de alimento para o gafanhoto, que por sua vez servindo de alimento aí para um bem-te-vi, e o bem-te-vi servindo de alimento aí para um gavião carcará. Perfeito? Então, isso é uma cadeia alimentar. E a seta alaranjada indica o fluxo de energia.
E o fluxo de energia vai numa direção só. Ele vai do Sol para a planta fixa a energia luminosa do Sol por meio da fotossíntese, da planta para o consumidor primário, que é o gafanhoto, dali vai para o consumidor secundário, que é o bem-te-vi, e dali vai para o gavião, que é o consumidor terciário. Né? Então, essa aí é a nomenclatura que a gente dá. A planta é o produtor, produz o próprio alimento, e os animais aí são consumidores. Aí tem um consumidor primário, primeira ordem, consumidor secundário, segunda ordem, consumidor terciário, terceira ordem. Agora, sinônimos. Consumidor primário, como ele come planta, ele pode ser chamado de herbívoro. E os consumidores secundário e terciário, como eles comem animais, eles podem ser chamados de carnívoros. Tá? Aí o bem-te-vi aí é um carnívoro primário, e o gavião carcará aí é um carnívoro secundário. Tá? Esses são 4 níveis de alimentação. A planta lá está no primeiro nível trófico, primeiro nível de alimentação. O gafanhoto está no segundo nível trófico. O bem-te-vi está no terceiro nível trófico e o gavião está no quarto nível trófico. E a quantidade de energia diminui à medida que a gente avança nesse fluxo unidirecional. A perda de energia. Perde-se em torno de 90% da energia. Perde por quê? Primeiro, por questão física, né? Você sabe que não existe transferência de energia com eficiência de 100%. Toda transferência de energia envolve perda. Você já deve ter estudado ciclo de Carnot na física, então você sabe o que eu estou falando. Outra coisa é que nem tudo que está presente no ser vivo, quer dizer, nem toda a matéria orgânica que está no milho, ou que está no gafanhoto, ou que está no bem-te-vi, nem toda a matéria orgânica que está aí, quem come aquele ser vivo consegue digerir, consegue aproveitar. Então tem uma perda de energia aí também. Sem contar esforço para capturar a presa, produzir enzima, absorver alimento. Né? Então, na verdade, gente, só 10% da energia é transferida. Mas se o cara na prova falar que é 15, então é 15. Se falar que é 20, então é 20. Mas se não falar nada, você vai considerar que só 10% da energia é transferida a cada nível trófico. Então, se o produtor, por meio da fotossíntese, fixou 1.000 quilocalorias de energia, o gafanhoto vai receber só 100, o bem-te-vi vai receber só 10 e o gavião vai receber só 1. Então, tem perda de 90%. Toma muito cuidado com isso, tá? Não tentem resolver questões de cadeia alimentar de cabeça. Não tentem. Conselho importantíssimo. Não tenta resolver de cabeça. Tá? Não tenta, não. Tá? Esquematiza e analisa o que você está fazendo. Porque tem muita pegadinha aí no meio. Primeira pegadinha é a seta. A seta indica o fluxo de energia. Tem gente que acha que a seta, o bem-te-vi atacou o gavião. O gafanhoto comeu o bem-te-vi. O milho comeu o gafanhoto. Ramon, não são doidos, não vamos pensar um trem desse, não. Vai pensar assim. É só em vez de eu colocar os nomes ou as fotinhas dos bichinhos, eu colocar a letra. Aí eu coloco lá A, B, C. Pronto, acabou. Aí o aluno A come B ou A serve de comida para B? Pois é. Porque aqui fica fácil, né? Aqui, se você não conseguir fazer isso, então nós estamos enfrentando sérios problemas, né? Agora, se colocar letra, aluno se enrola, tá? E eu aviso isso, põe na prova e os alunos caem. Sempre tem um que cai, tá? Por quê? Porque não resolveu o exercício. Quem não resolve exercício, gente, vai trombar com problema na hora da prova. Resolver exercício é para você praticar, para você não trombar com problema lá na frente. Tá? Então, você aprender aí as
As nuances, os macetes, as pegadinhas. Aí o cara coloca lá na prova, lá, né? Considere a cadeia alimentar abaixo. É correto afirmar: o bem-TV é um consumidor secundário, porque ele ocupa o segundo nível trófico. Não. Não. Ele é consumidor secundário, mas ele ocupa o terceiro nível trófico. Tá? Então, pelo amor de Deus, faz o desenho esquemático, tá? Pra você não cair em pegadinha. E, a partir de uma cadeia alimentar, você pode estudar alguns impactos ambientais, né? Então, qual seria o efeito imediato? O que você quer saber? O que você entende aí, Ramon, como efeito imediato? A população vai aumentar ou vai diminuir? É isso que eu quero saber. Vai aumentar ou vai diminuir? Então, se eu eliminar, qual o efeito imediato sobre as demais populações? Elas vão aumentar ou vão diminuir? Se eu eliminar o consumidor primário, olha aqui, ó, eliminei o consumidor primário, que é o gafanhoto. Está lá na fazenda do sujeito, a plantação de milho e tal, apliquei um inseticida doido lá, eliminei os gafanhotos. Joia. O produtor vai aumentar, mas o consumidor secundário vai diminuir. Isso, o produtor vai aumentar. Mas consumidor secundário vai diminuir e terciário também. Certo? Agora, quando eu falo que diminuiu, ó, aumentou o produtor, diminuiu o bem-TV, diminuiu o gavião. Isso quer dizer que eles morreram? Morreu, coitado, ó, morreu. Morri. Né? Eles morreram? Quer dizer isso? Obrigatoriamente quer dizer que eles morreram? Quando eu falo que a população diminuiu? Não. Por que não? Porque, pelo conceito, população é um conjunto de indivíduos ou espécies que vivem num determinado local. Então, imagina lá a fazenda do sujeito. Tá? Apliquei o inseticida, matei os gafanhotos. Os bem-te-vi foram embora para outra fazenda, o gavião também. Então, ele saiu desse local, não saiu? Então, ele saiu dessa população, a população diminuiu. Tá? Não quer dizer que morreram, a não ser que seja peixe, por exemplo, dentro da lagoa. Né? A população de peixes na lagoa diminuiu, então os peixes morreram. Ah, não, eles saíram andando. Né? Eles saíram andando, foram até a outra lagoa. Os peixes saíram da Lagoa Paulino, que estava reclamando, estava muito barulhenta, muito poluente, foram andando aí, né, em comitiva, carreata, peixeata, nadadeirata, né? Foram até a Lagoa Zé Félix. Não, não tem isso, não. Se a população de peixe na Lagoa Paulino diminuir, é porque eles morreram. Tá certo? Ou então foram arrancados de lá, né? Agora, se eu acrescentar muitos consumidores terciários, olha, chega o pessoal do IBAMA lá na sua fazenda, tá, Matheus, isso aí é sua fazenda. Chega o pessoal lá do IBAMA e fala assim, ô Matheus, sua fazenda é bacana, cara. Você cuida bem aí do ambiente, você segue todas as normas ambientais, você é um cara legal, tá? Nós capturamos 10 gaviões ali que estavam em cativeiro, tá? A pessoa estava contrabandeando gavião aí, vendendo para a Austrália, certo? E nós pegamos esses gaviões, 10 gaviões, e queremos soltar aqui na sua fazenda. Pode? Aí você faz assim, uai, pode, uai, vocês são do IBAMA, vocês mandam. Pode soltar os gaviões aí, não faz isso não. Por quê? O que vai acontecer, Porque diminui o Matheus? consumidor secundário e, consequentemente, aumenta o Diminui o consumidor consumidor primário. secundário, e aí Aumenta o consumidor primário e, aumenta o consequentemente, se aumenta primário, o primário, diminui o produtor. e sua plantação foi para o saco. Tá certo? Então você vai argumentar com os caras, vai falar assim: oh, peraí, cara, eu estudei biologia, um doidão aí, um tal de Ramon, falou comigo para eu não aceitar esses tantos de gavião aqui, não. 10 gavião, não, solta uns 4 aqui só. Você solta uns 4 aqui, 3, 2, um casal, 2 casais no máximo.
E esses outros aí você manda para outras fazendas, porque senão vai dar um desequilíbrio ecológico aqui, né, no meio ambiente. Né? Então, às vezes, o cara querendo ajudar a fazer uma bobagem dessa aí. Tá certo? Fazer uma bobagem dessas aí. Tá? Então, é isso. Se eu acrescentar muito consumidor terciário, vai diminuir o bem-te-vi, vai aumentar a gafanhoto, vai diminuir o milharão. Né? E as outras plantações que você tem lá. Tá? Então, esse raciocínio é tranquilo, né? É o raciocínio de primeira hora, tá? Não vai ficar, mas depois o milho cresce de novo. Não, não quero saber depois, não. Eu quero saber de imediato o que vai acontecer. Tá bom? Uma outra maneira de representar essas coisas chama pirâmide ecológica. Então, existem 3 tipos de pirâmide ecológica: pirâmide de energia, pirâmide de massa ou biomassa e pirâmide de número. Tá? Tem esses 3 tipos aí. Tá? Energia, biomassa e número. Então, na pirâmide de energia, o que acontece? Tá? A pirâmide de energia ela indica a quantidade de energia em cada nível trófico. Então, é isso aqui, ó, 1.000, 100, 10, 1. Né? Então, por exemplo, gramíneas produzem 5.000 quilocalorias por ano por metro quadrado. Isso é um dado real, tá? Gramíneas armazenam isso de energia por ano por metro quadrado. Gafanhoto pega 20% disso. Tá? Mas por que é 20? Porque é 20, o pessoal mediu, deu 20. Mas você não falou que é 10? Eu falei que se o cara não falar nada para você, você considera 10. Mas se ele falar outras coisas, é outra coisa que você pode fazer. Né? Então, o gafanhoto pega 20%. Sapo pega 10% que o gafanhoto pegou. Cobra pega 10% que o sapo pegou. Então, a pirâmide sempre vai ter esse formato de pirâmide do Egito, né? Tal, sempre vai ter esse formato. Ela nunca inverte. Ela nunca inverte. Pirâmide de biomassa. Então, é aqui, ó, uma pessoa, tá certo? Uma pessoa, 80 quilos, certo? Ele se alimenta de carne bovina durante o ano, certo? Uma pessoa de 80 quilos se alimenta de carne bovina durante o ano, certo? É claro que, né, nem tudo que está no boi a pessoa aproveita, né? Não estou falando que a pessoa come 500 quilos de carne por ano, não. Seria mais de 1 quilo de carne por dia. Não é isso, não. Tá? Nem tudo que está no boi também a pessoa aproveita, né? E um boi come lá 1.000 quilos de capim aí, certo? Então, essa pirâmide também não inverte. Então, a massa do capim é maior que a massa do boi, e a massa do boi é maior que a massa do homem. Então, indica a quantidade de biomassa em qualquer nível, em cada um dos níveis tróficos. Geralmente, ela é direita, não é invertida. Mas pode inverter quando a velocidade de reprodução de produtor é muito alta. Então, em que situação que ela inverte? Nesse caso aqui, ó, ambientes aquáticos de altíssima produtividade, onde eu tenho algas, o chamado fitoplâncton, que reproduz uma vez por dia. E eu tenho os pequenos animais, o zooplâncton, que demora 5 a 10 dias para reproduzir. Então, pode acontecer, tá? Num instante. Imagina, você vai na lagoa ali agora, coleta lá um volume de água. Tem 1 quilo de fitoplâncton e tem 3 quilos de zooplâncton ali agora. Só que ao longo do mês, o fitoplâncton reproduz todo dia. Então, vai formar 1 quilo por dia, 30 quilos. E o zooplâncton, ele demora 10 dias para reproduzir. Então, vai reproduzir 3 vezes só. Então, vai formar 9 quilos de zooplâncton. Você está entendendo? Então, na hora que você joga numa perspectiva de tempo, aí o primeiro degrau fica maior que o segundo. Mas, num instante, pode haver essa inversão. Tá? Gente, isso é picuinha, cantinho de livro. Tá? A pirâmide que costuma ficar esquisita mesmo de vez em quando é essa de número. Essa que é toda doida. Ela pode inverter, ela pode fazer uns desenhos esquisitos. Tá?
indica o número de indivíduos de cada nível trófico. Então, essa pode inverter, pode alterar conforme o tamanho dos indivíduos de cada espécie. Então, exemplo clássico aqui, ó. 80 pés de alface, número, né? 80 pés de alface, serve de alimento para 50 lagartas. Essas 50 lagartas servem de alimento para 2 pássaros. E cada pássaro desse é parasitado por 20 piolhos. Então, ele serve de alimento para 40 piolhos. Então, você viu? Alterou aí. Não ficou aquela pirâmidezinha, né? Bonitinha. Tá? Agora, olha aqui, ó. Uma árvore tem 20 gafanhotos comendo a árvore. E 2 pássaros comendo gafanhoto. Aí cada pássaro tem 40 piolhos. Então, dá um degrauzão desse aqui em cima. Tá? Então, pirâmide de número pode ter os formatos mais esquisitos. Pirâmide de energia nunca inverte. Pirâmide de biomassa raramente inverte, a não ser em ecossistemas de velocidade de reprodução de produtor muito alta. A gente chama de ecossistemas de alta produtividade. Um exemplo disso aí são os pântanos da Flórida, os Everglades, aqueles que têm alligator, aqueles negócios lá. Ali é um ecossistema de altíssima produtividade. Tá? É região tropical, é pântano, água rasa, tem muito nutriente. As algas proliferam ali de forma exagerada, tá? E aí dá essa inversão aí na pirâmide de biomassa. Tá? Dá essa inversão. É o caso clássico que tem na literatura esse aí. Tá? Bom, então, cadeia alimentar unidirecional. Teia alimentar multidirecional. Então, teias alimentares representam o modelo mais próximo das interações que ocorrem na natureza. Tá? As teias alimentares estão mais próximas aí do que acontece na natureza. São formadas pelos diversos entrelaçamentos de cadeias alimentares. São cadeias alimentares entrelaçadas. Né? Então, você tem aqui, ó, planta, coelho, onça. Né? Planta, coelho, raposa. Planta, tartaruga, onça. Né? Planta, gafanhoto, andorinha, gavião. Tá certo? Então, você tem essas cadeias alimentares entrelaçadas. Tá? E aí, gente, qual o nível trófico que o gavião ocupa? Uai, depende, né? Depende do caminho que eu seguir. Observando aí, qual que é o menor nível trófico que o gavião ocupa? Menor nível, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Qual que é o menor nível que o gavião ocupa? Stephanie respondeu lá, terceiro. Planta, rato, gavião. Terceiro. E o maior, Stephanie? Qual que você acha que é o maior nível trófico que o gavião ocupa aí? Quinto, né? Planta, gafanhoto, sapo, serpente, gavião. Quinto. Ou planta, gafanhoto, besouro carnívoro, andorinha, gavião. Quinto. Então, Stephanie, olha que interessante. O gavião, eu coloquei ele aqui no quarto nível trófico, né? Mas, nesse outro esquema aqui, eu vejo que o gavião pode variar o nível trófico. Ele pode estar no terceiro, né? Ele pode estar no quarto, ele pode estar no quinto. Qual que é a vantagem para o gavião quando ele alterna níveis tróficos? Qual que é a vantagem que ele tem quando ele muda de nível trófico? Uma das vantagens, a mais manjada, que está aí na cara, porque tem outras também. Qual que é a vantagem mais manjada? Quando ele desce nível trófico, não, essa é a outra, tá?
Quando ele desce nível trófico, ele recebe mais energia. Tá? Então, Maria Eduarda, Esther falou, ter mais variedade de alimento. Depois falou energia, isso. Quando ele desce nível trófico, tem mais energia. Né? Maria Eduarda já tinha falado isso aí também. Agora, a Stephanie está certa, na hora que ela falou lá no chat, mais variedade de alimento. Isso é interessante também. Tá? Porque a partir do momento que ele tem mais variedade de alimento, isso implica em menos competição com outras espécies, tá? Menos competição com outras espécies, e também receber nutrientes de forma mais completa. Né? Porque a gente, por exemplo, você não pode comer só batata. Você não pode comer só ovo. Né? Você depende de uma série de nutrientes, aí, vitaminas, aminoácidos essenciais, não sei o quê. E quando você tem uma diversidade de alimentação, você garante mais isso aí também. Tá, Stephanie? Você está certíssima. Isso aí está correto também. Mas a coisa mais óbvia é a questão da energia. Ao baixar nível trófico, ele consegue receber mais energia. Mas você está certíssimo, você foi muito bem aí, brilhante de raciocínio aí também. Tá? Maria Eduarda, beleza também. Parabéns. É isso aí. Muito bem, então nós vamos parar hoje por aqui. Tá? A biologia, né? Então, na próxima, então, a gente continua aí transferência de matéria, impactos ambientais e relações de seres vivos, que é o próximo assunto. Tá? Então, a gente continua isso aí na outra aula. Ok? Estou parando aqui a gravação e vou disponibilizar lá para vocês, então. Tá? Então, parando aqui.